Vamos lá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana. Como bem disse a Eva, nós somos uma família. Não deixamos de ser, se estamos aqui reunidos, um motivo tem. E que bom que, pelo menos hoje, a gente está reunido para falar de Jesus. Com certeza é um grande avanço se a gente parar para pensar onde a gente esteve nas últimas oportunidades. Vamos falar sobre o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo, e o subtema do item 4 é a realeza de Jesus. Nós vamos ler, eu vou ler com vocês as passagens dos 3 versículos do Evangelho de João, que estão no capítulo 18. Elas estão no início do capítulo 2, não dizem só respeito ao item 4, mas interessam bastante aqui pra gente. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então vocês imaginem que tipo de diálogo foi esse, em que Pilatos manda vir Jesus à presença dele, e Pilatos queria saber se ele era rei. E se ele era rei, de que reino que era esse? E Jesus, com muita propriedade, com a serenidade que lhe é peculiar, explica a ele que se o reino dele fosse dessa forma que Pilatos poderia conceber, obviamente, uma legião teria se levantado para vir impedi-lo que ele caísse nas mãos dos seus inimigos. Mas isso não aconteceu. Então, ele faz um paradoxo, ele fala da verdade. Ele diz que aquele que também pertence à verdade, assim como ele, escutaria a sua voz. Então, aquele que é conhecedor da vontade, da verdade, consegue entender de que reino Jesus estava fazendo alusão. Para falar da realeza de Jesus, em que aspecto a gente observa essa realeza, a gente se vale muito dos vocábulos em si. Qual é a carga semântica da palavra reino, rei? O que isso quer dizer quando a gente emprega essas duas palavras? Reino, lá no dicionário, a primeira definição que nós temos é um estado com letra maiúscula, uma nação, que tem por chefe um rei. Então, um território, um povo, que tem uma soberania de um monarca, um rei. Essa é a primeira imagem que a gente tem quando fala de reino. Mas no número 3 da definição, nós vemos que existe um sentido figurado interessante, que é o conjunto de todos os seres que têm caracteres comuns. Nunca ouviram dizer que vocês têm um amigo que vive no reino da fantasia? Não é um reino, por assim dizer, mas é um lugar, é um ambiente onde pessoas também vivem com histórias muito fantasiosas e um pouco afastadas da realidade. É por aí. Então o reino também tem uma outra carga que não só essa da palavra que a gente pensa em rei, rainha, trono, etc. E aí, o que é um rei? O rei, claro, é um título de nobreza mais alto de um reino que a gente atribui a um monarca, né, a quem é soberano. Ou seja, em um reino, no sentido estrito da palavra, a gente tem uma figura central, que é a figura do rei. Mas essa mesma palavra, ela tem outros significados. E se nós formos ali no item 4, é a pessoa, coisa ou entidade que tem poder ou influência. Vocês conhecem alguém que influenciou mais a história da humanidade do que Jesus? Que dividiu a história ao meio, antes, depois dele? E continua, no item 5, é primeiro ou mais destacado entre os da sua classe ou área. O rei do futebol, o rei da música, o rei das artes. Comumente nós fazemos alusão àqueles que têm um papel de destaque, à figura de um rei. Então nesse ponto as coisas começam a ficar mais claras para nós. Começam a ficar mais claras pelo seguinte:
a gente começa a entender que Jesus, como sempre, estava usando uma linguagem figurada. E Pilatos não conseguia entender, como nós, muitas vezes até hoje, não conseguimos entender, de que exatamente, de que tipo de influência e de que tipo de liderança Jesus Cristo fazia parte. E a missão que ele tinha na implantação desse reino. O reino de que ele falava é o reino de Deus. E para a gente conceber, para a gente entender o que é o reino de Deus, a gente precisa fazer uma reflexão bem profunda. Lá no livro Boa Nova, na página 15, uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, o Haroldo traz muito bem, com muita maestria, a explicação dessa passagem. O espírito de Humberto de Campos narra uma passagem que Jesus estava passando por Jerusalém e ele viu um templo muito bonito e viu uns sacerdotes que estavam no templo, alguns meio ociosos, outros estavam pregando, e Jesus, com a sutileza que lhe é peculiar, ficou ali observando aquele olhar fraterno que estava se passando à sua volta. E ele despertou a curiosidade de um dos sacerdotes, que não por acaso vem a ser Hanã, o juiz de Cristo. E Hanã, vendo aquele homem sentado ali, com aquelas roupas, resolveu ir lá perguntar o que ele estava fazendo ali. Achou que era mais um desocupado que estava ali sentado. E aí começa esse diálogo. Galileu, que fazes na cidade? Então isso é Hanã perguntando a Cristo. Cristo responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. As palavras nunca estão aqui por acaso. Observe que a nobreza de Cristo, ela é modesta. Como é que pode essa contradição, né, em termos modesta, nobreza? Porque a nobreza é a nobreza moral, não é a nobreza material. É a riqueza do espírito, é a soberania do amor. Por isso ela é modesta. Ela não precisa desses apetrechos materiais a que nós estamos acostumados. Por isso ele fala com nobreza, mas de forma modesta, de forma humilde. Ele pertence à verdade, vocês lembram? A gente leu isso lá no início. E aí o profeta, muito irônico, diz: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Ou seja, de uma forma muito tranquila, Jesus não lhe trouxe nenhum tipo de desconforto maior do que aquele daquele diálogo e disse: o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Esse diálogo prossegue, no slide final eu vou deixar ali para quem quiser ler durante o passe. E é um diálogo belíssimo, mas o que nos interessa nesse momento, essa noite, é essa frase: esse reino é a obra divina no coração dos homens. O que significa que Jesus respondera àquele sacerdote que ele estava ali naquela cidade buscando auxiliar numa obra interna. Porque o reino de Deus não é uma obra externa, não é para fora, é para dentro. O reino de Deus, portanto, não é uma obra humana, como nos lembra Haroldo Dutra Dias, é uma obra divina no coração do homem. Então, a construção do reino de Deus é a obra que Deus faz no coração das criaturas e de cada um de nós. Mesmo que nós não nos dermos consciência, esse processo, porque o nosso destino é sempre progredir, ele está ocorrendo. E, portanto, como nós vimos na psicografia do Chico Xavier por Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, essa obra não é qualquer obra. Ela é a mais bela das obras, no entanto, visível apenas aos olhos do Espírito, porque o reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos homens. Os nossos olhos são acostumados a procurar matéria, matéria que perece, matéria que se transforma, que está aqui hoje e não está aqui amanhã. Paulo acabou de falar da nossa dificuldade de entender o imortal, o eterno. Então imaginem a grandeza dessa obra que nós não conseguimos enxergar, mas ela está ali sendo feita
dentro de cada um de nós. E, portanto, afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Muitas religiões, bem intencionadas até, acham que se o templo for muito bonito, se a igreja, ou sei lá o que, o espaço for muito bonito, tiver muito ouro, muita prata, muito mármore, mostra o tamanho do amor. Imagina que alguém chegasse aqui no JEP e falasse pra gente assim: ô Eva, isso aqui tá muito simples. As cadeiras têm que ser reclináveis, a gente tem que dar uma repaginada geral. Isso aqui tá muito simples. Se preocupando com a obra externa. Esquecendo que no momento em que nós estamos sentados aqui, uns chegaram aqui cansados, outros tristes, outros com dores, e a gente está sentado aí, independente de ir para o trabalho de paz. A espiritualidade está ajudando, reequilibrando, trabalhando os nossos fluidos, nos reanimando, nos dando coragem para continuar a semana. E todo esse trabalho que está sendo feito para possibilitar a implantação do reino de Deus nos nossos corações. Portanto, ele continua: expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Um rei hoje, uma rainha, um superpoderoso, o cara que é o tal, ele está o tal. Amanhã, que tal? O que será que vai acontecer daquele pobre homem rico? Daquele que acreditava que tudo tinha e não se muniu daquilo que era mais importante, que é tudo aquilo que serve à construção deste reino em nossos corações. E aí ele diz ainda, Emmanuel, que a realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Cada um vai ser trabalhado. E aí sim, cada criatura vai ser iluminada. Como realmente se fosse uma lâmpada, uma luz que se acendesse dentro de nós e nós pudéssemos compreender já aquilo que Jesus dizia há mais de 2000 anos. E aqui cumpre falar do engano de Judas. Porque muito se fala que Judas foi traidor de Cristo e o próprio Cristo dizia: Judas, o mais enganado é você. E se nós pensarmos bem, nós estamos cometendo, às vezes, o mesmo erro de Judas. Judas, ele achava que essa implantação do reino de Deus era uma obra exterior, para fora. E ele achava que o Cristo estava bem intencionado, mas ele era manso. Ele não estava sabendo como lidar. E aí ele arquiteta um plano para se unir às lideranças judaicas, aos romanos. Nesse plano, Jesus ia ser rendido, ele ia assumir a liderança de uma revolução armada, ia derramar todo o sangue, matar todos os inimigos. Quando tudo tivesse pronto, tiraria Jesus da prisão e ia falar: mestre, senta aqui, o reino está pronto. Qual não foi o desespero de Judas quando ele percebeu o engano dele? Viu Cristo ser crucificado, não aguentou de remorso, morreu enganado e se suicida. E Jesus, preocupado em ampará-lo no seu último minuto de vida, porque sabia do ato descabido que Judas tinha cometido. Judas estava enganado com relação ao reino de Deus, como nós permanecemos enganados até hoje. E também, igualmente, perdendo muitas chances por procurar fora o trabalho que está sendo feito dentro. E é evidente que o reino de Deus não é algo que Deus, o Criador, entrega pronto. É uma implantação. São sementes que precisam ser germinadas. Até porque nós precisamos ter o mérito desse trabalho. E para que a justiça divina possa ser aplicada, cada um deve receber de acordo com as suas obras. Cada um deve trabalhar no preparo do terreno do seu coração para receber essas sementes e fazer com que elas germinem. E é claro que para realizar uma tamanha obra, é preciso de muita colaboração. Acabamos de ver diferentes classes de espíritos. Os espíritos superiores trabalham incessantemente junto a Jesus. Jesus é o governador do planeta. E as equipes estão com ele trabalhando para nós deixarmos de ter esse coração endurecido. Para a gente esquecer tudo que a gente já foi, tudo que a gente já pensou
e poder permitir que essa obra tão bonita possa ser feita dentro de nós. Nós somos especiais. O nosso Criador está realizando uma obra dentro de cada uma de suas criaturas. E aí, essa realeza de Jesus, a gente começa a entender. É uma realeza moral. Nada tem a ver com as noções de trono, reinado, monarquia, poder. Não, é sereno, é pacífico, é calmo, é tranquilo, é a verdade. É a verdade que faz com que aqueles que também conheçam a verdade entendam aquilo que Jesus fala. Então ele é o governador do nosso planeta. É um príncipe. Sim, porque é aquele que conduz o seu povo de acordo com o seu evangelho, que zela pelo cumprimento das leis divinas. Aquele que disse que não ia deixar desamparada nenhuma das ovelhas de seu pai. Nenhuma. Então essa realeza moral do Cristo faz com que ele seja também um grande semeador. Jesus, ele traz a semente à terra e cultiva conosco. Ele se faz homem, caminha e prova que é possível. Vem nos ajudar pessoalmente, inclusive, para preparar o nosso solo. E todas as lições que ele dava eram com o intuito do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento. Haroldo Dutra Dias costuma se referir nesse particular a Jesus como o grande pedagogo da Terra, o grande educador. Ele é responsável pelo planeta. Então, junto com as lideranças espirituais que aqui trabalham, ajuda nos nossos planos. Em última análise, é Jesus que está supervisionando, para que nós encarnemos na família que vai nos possibilitar aprender aquilo que ficou faltando na vida passada. É paciência, é resignação, é coragem, é amor ao próximo. Bom, melhorou num ponto, mas tem outro, então é no trabalho. Ah, ele agora está muito abatido, vamos mandar um filho, um neto. Então, todos esses ajustes que vão acontecendo para preparar o nosso solo para a grande obra que é a implantação do reino de Deus. E essas sementes nada mais são do que os acontecimentos do nosso cotidiano. Um aviso, um amigo, um falecimento, alguém que chega, alguém que vai. Algo que desperta você para alguma coisa que você ainda não tinha visto. Como se colocasse um tijolinho a mais na sua construção. Agora, a maneira como a gente recebe a semente no solo, aí nós estamos inteiramente implicados. Quantas encarnações perdemos embargando essa obra? E encontrando diversos óbices para que fosse implantado o reino de Deus dentro de nós. E é óbvio que a gente tem que sempre refletir. Será que a gente coopera com Jesus nesse trabalho? Será que a gente está permitindo que o nosso coração seja um solo fértil? Será que nós estamos trabalhando ativamente nessa implantação do reino de Deus? Porque agora que nós entendemos e vemos a grandiosidade do trabalho, nós vemos que ele não vai acontecer sozinho. E é de cada passo que a gente vai conseguir alcançar a felicidade que a gente busca. Portanto, conforme a gente vê lá no Evangelho, no item 4, nós destacamos aqui, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina um século e influi sobre o progresso da humanidade. Ora, Jesus Cristo, ele trouxe toda a influência. Ele rompeu os paradigmas. Ele veio aqui diretamente fazer, falar, demonstrar com atitudes, porque o exemplo arrasta, o que era necessário para que essa obra divina fosse realizada em nós. Ele disse que a obra ia ser realizada e nos deu as ferramentas, semeou conosco. Então é óbvio que em matéria moral, em matéria de desenvolvimento
Ele é um espírito muito superior, o melhor que já esteve aqui, o maior que já esteve aqui. Então, nesse ponto de vista, ele sim, ele é um rei, ele é um príncipe. Por que não? Se essa associação nos permite entender a grandeza do seu papel, deixando de lado os aspectos materiais, não há problema nenhum em fazer a comparação. E é por isso que ele responde, sou rei, tu o dizes. Pilatos, se queres ver assim, ok, sou um rei. E aí, continuando ainda no finalzinho, nós também destacamos, esta está se referindo à realeza. Então, a realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Nesse capítulo, nós vemos o exemplo de uma rainha da França, que desencarna e estava achando que ia chegar no mundo espiritual e encontrar um tapete vermelho, trombetas, todo mundo esperando para receber a rainha. A surpresa dela foi enorme quando ela viu algum dos seus súditos, pessoas de outros estamentos, que não eram nobres como ela, estarem muito mais iluminados, ascenderem a planos que ela nem sabia que existia. Provando que esses títulos terrestres, como tudo que é material, tem início, meio e fim. A gente abandona. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus, então, naquele momento, ainda teve toda a clareza de dizer a Pilatos, olha, talvez você não me entenda hoje. Se você acha que se os seus olhos dizem que eu sou rei, mas o meu reino ainda não é aqui. Ainda, hoje, não. Não tem ninguém aqui para combater, para me proteger, eu não preciso. Eu só vim aqui dar testemunho da verdade. Eu só vim aqui mostrar para todas as ovelhas do meu pai que algo de maravilhoso está acontecendo. Que a mais bela das construções está sendo feita e ninguém está vendo. Um trabalho silencioso, mas que repercute, que faz iluminar. É o reino de Deus que está sendo implantado no coração de cada um de nós. E o nosso concurso é necessário. É preciso que nós nos demos conta desse trabalho. Que nós nos situemos também como colaboradores. Não importa que da última hora, não importa que a gente esteja atrasado, sempre a gente pode recomeçar. E a nossa reflexão é justamente essa. Entender qual é a importância de todo esse ensinamento de Jesus. E entender por que ele falava com tanta calma e com tanta tranquilidade. Por que nós ainda precisamos de tanta opulência, de tanto grito, de tanta guerra? Guerras, inclusive, em nome dele. Para quê? Se a grande obra está sendo feita dentro de nós. Eu vou deixar aqui, para quem estiver interessado, a letra está pequenininha, mas foi o único jeito de caber num slide, enquanto a gente se prepara para o trabalho de passes, a passagem do livro Boa Nova, tá? Que é uma passagem muito bonita na narrativa do Humberto de Campos, para que a gente possa ter um gostinho do que deve ter sido esse diálogo, né? Alguém que olhou Jesus assim e falou, o que será que esse cara está fazendo aqui? A gente vai agora começar a se acalmar um pouquinho. Eu também. Fechar os nossos olhos. Buscar uma posição confortável em nossas cadeiras. E elevar os nossos pensamentos o mais alto que nós pudermos. E agradecer a oportunidade bendita que a espiritualidade superior nos concede. Agradecer ao nosso Pai Celestial pelas mãos incansáveis que realizam a mais bela obra dentro de nós. Os séculos, os milênios ficam para trás, porque os espíritos aqui estão reunidos com o intuito
de fazer diferente. Que o amor que o Cristo veio disseminar nesse planeta, que o amor que o seu nome implica, seja a grande causa dos nossos corações. Que o nosso coração seja terreno fértil e próspero, e que plantando amor, amor cresça, e que esse amor frutifique por todo o globo. Que onde houver sofrimento, seja amparado pelo amor. Que onde houver descrença, que a fé inabalável da imortalidade do Espírito seja consolo. Onde houver desespero, que a semente da esperança possa ser fecundada. Lembrando de todos aqueles que aqui estão encarnados, com problemas e aflições, que consigamos agora diminuí-las, aliviar. Que pensemos também nos irmãos desencarnados que aqui se encontram conosco, talvez pela primeira vez ouvindo falar de Jesus, que eles aqui permaneçam, que fiquem conosco, que decidam colaborar na grande obra do nosso Pai. Pelos que sofrem nas guerras, pelos que não têm paz, pelos que não conhecem a verdade, suplicamos a Ti, Mestre, ao nosso Pai Celestial. Sede com eles, sede com nós todos, agora e para sempre. Que assim seja.